Olá, bom dia, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou aqui do canal Espiritualidade Cósmica. Eu falo sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento e hoje eu queria conversar com você sobre dinheiro. Eita, mas não é um canal de espiritualidade? Por que ela vai conversar sobre dinheiro? Já começou a entortar, né? O negócio já começou a ficar estreito. Gente, é um canal de espiritualidade, sim. Eu vou falar sobre dinheiro, sim. Porque dinheiro tem tudo a ver com espiritualidade. Sério, vocês não sabem disso? Pois eu vou dizer que sim. O jeito como a gente reage em relação ao dinheiro, o que você sente quando você fala em dinheiro, quando você fala nas suas finanças, quando você fala nos seus bens, quando você fala sobre a sua prosperidade, o que você sente? Como você se sente quando você fala das suas contas, que você tem contas para pagar, né? Que você precisa pagar seus boletos. O que acontece? Qual o sentimento que vem para você? Bom, na maioria dos casos vem um sentimento de desespero, não é isso? Você se sente assim meio desesperado e agora? Eu tenho boleto para pagar e eu não tenho dinheiro, escassez, eu não tenho, né? Essa questão financeira é uma questão que pega para todo mundo, vamos dizer assim. Todo mundo tem um pezinho nessa situação financeira, né? Tem um sentimento em relação ao dinheiro, na maioria das vezes de escassez. Então, quando a gente fala em dinheiro, a gente fala nas nossas contas, e a gente sente que não tem, que está faltando, você está falando de espiritualidade, você está falando de um lugar que não é daqui do físico, é um lugar não local. Embora o dinheiro seja tudo a ver com a matéria, né, com os bens, com o que a gente tem, né, ele tem uma relação muito íntima com a não localidade, com o que está fora daqui, com a parte espiritual, com o que você sente. Tenho feito aí alguns vídeos, né, sobre o livro Caminho Infinito, do Joel Goldschmidt, e lá no livro eu já disse que ele fala muito sobre aquela passagem da Bíblia, onde Jesus conta sobre os pássaros do céu e os lírios do campo, que os pássaros, eles não trabalham e os lírios do campo também, e mesmo assim os lírios se vestem tão bem quanto Salomão e os pássaros não passam fome, porque Deus provê tudo para eles, né? E se Deus provê para esses seres que não fazem nada, que não trabalham, quanto mais para nós que trabalhamos, que nos dedicamos, estamos aí a voltas com a questão financeira. Deus também não provê? Provê. Então, essa falta que a gente tem, essa escassez que a gente tem, é um pouco disso, da gente não acreditar de que Deus provê. Deus nos dá um suprimento, nos dá sempre abundância, né? Que Deus é abundante, Deus é infinito, e na sua abundância Ele provê tudo, inclusive aqueles que nem trabalham, que são os pássaros e os lírios. Quanto mais nós que trabalhamos, se a gente confiar, tiver um sentimento, trocar o sentimento de escassez por esse sentimento de abundância, de que eu vou ter esse dinheiro para pagar essa conta, Deus vai me dar o suprimento para poder pagá-la, vai chegar como, eu não sei, não interessa, isso não cabe a mim, o como vai chegar o dinheiro, mas que eu tenho, porque Deus vai me dar e eu sou filho de Deus e Deus vai me prover. Então eu saio desse sentimento de falta e eu crio um outro sentimento, que é o de abundância. E nesse sentimento de abundância eu crio uma outra realidade para mim. Eu crio um outro viés e dentro desse viés eu sinto que eu sou infinito, que eu sou abundante junto com o Pai. Então, aí que tá o dinheiro, uma coisa da matéria, né, da 3D, junto com algo da espiritualidade, né, da não localidade, de algo que não está aqui. É mudar a sua crença, né, de que você não consegue pelo que você consegue, você pode, você tem e você deve viver em abundância. Jesus disse:
vivereis em abundância, tereis vida em abundância. E essa vida em abundância também diz respeito a dinheiro, diz respeito a tudo que envolve essa 3D, né? Está aqui para isso, nós estamos aqui para isso, para confiar no Pai e ter a vida em abundância, especialmente dinheiro. E esse papo de espiritualista que dinheiro não precisa de dinheiro, isso daí é só papo, tá, gente? É só papo, porque o espiritualista, que se ele é espiritualista mesmo, ele vai ser abundante, ele vai ter dinheiro, ele precisa do dinheiro. Para quê? Para ele poder até custear os estudos dele de espiritualidade. Porque tem muita coisa de graça? Tem, na internet tem muita coisa de graça, mas tem muitos cursos também que a gente precisa fazer. Tem os livros que a gente tem que comprar. E isso a gente não consegue de graça, né? Os livros a gente tem que comprar, a gente precisa do dinheiro para viver aqui na matéria. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, né? A gente tem condomínio para pagar, a gente tem carro para pagar, né? Você precisa ter o mínimo de conforto para você viver aqui. Então, esse negócio de viver de luz, gente, é papo, tá? É papo, porque o espiritualista de verdade, ele tem que ter o dinheiro para prover a sobrevivência dele, né? Ele também precisa viver. Então, essa divisão de dinheiro e espiritualidade não existe, tá? Não existe. Uma outra coisa também é o fato da sua consciência. Quanto mais você expande sua consciência, né, você entende como funciona aqui, né, como funciona aqui essa brincadeira na 3D, esse mundo de ilusão aqui na 3D, quanto mais você entende que tudo é energia, que a gente tem que movimentar energia e não matéria, mais fácil fica para você entender o que é o dinheiro. O dinheiro também é uma energia. Então, se eu movimento energia, se eu crio minha realidade, se eu visualizo coisas boas, se eu cultivo um sentimento positivo em relação a dinheiro, não de escassez, de abundância, de bonança, de prosperidade, e visualizo que eu posso ter tudo sim, eu já tenho tudo, na verdade, eu já tenho, né? Tudo que eu preciso eu já tenho. Se você estiver nessa energia, o dinheiro vem muito mais fácil, né? As coisas se movimentam muito mais fácil na matéria, as coisas acontecem dentro do seu campo financeiro, as coisas também começam a aparecer uma promoção do nada, um dinheiro do nada, um cliente que vem do nada, os seus negócios se expandem, os seus negócios crescem, porque você está nessa energia, né? Energia de prosperidade, de abundância. O Joel, no livro O Caminho Infinito, ele fala que as coisas que a gente materializa no mundo, né, que os bens que nós temos, eles são proporcionais ao nosso grau de consciência, à nossa consciência. Então, quanto mais expandida você tem a sua consciência, mais bens você tem. Você atrai mais coisas, porque vem pela graça. Ele diz que não é pela atração, né? Existem os exercícios de lei da atração que funcionam, né? Porque o seu cérebro, ele vai acreditar naquilo que você está visualizando e ele vai trazer para a forma, né? Trazer para o mundo aquilo que você está visualizando. Ele vai dar um jeito de trazer aquilo para você. Por eletromagnetismo, aquilo vem. Só que o Joel, ele fala outra coisa. Ele fala que vem pela graça, né? Pela graça de Deus. Então, é viver pela graça. Você é terra santa. Então, você tem que entender que você é um filho de Deus, próspero. Enquanto filho de Deus, você já é abundante. E a sua terra, que é você, né? Que é o teu reino de Deus, você é terra santa. E tudo vem pela graça. A graça é a consciência infinita de Deus. Então, tudo vem por essa consciência infinita da qual nós todos estamos ligados. A nossa consciência, nosso grau de consciência, né, está ligado a essa consciência infinita. E quanto mais eu tenho noção disso, eu tenho ciência e consciência disso, mais eu materializo as coisas no mundo e realizo os meus negócios. É isso que ele fala no livro O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith. Então, gente, não tem como a gente separar o dinheiro
da espiritualidade, não dá para separar. Ah, mas tem pessoas que são materialistas e elas são ricas. Tá, mas em algum grau da mente dela, ela já sintonizou com isso, ainda que ela não saiba, ainda que ela não tenha consciência de tudo isso, na mente dela ela já quebrou algo em relação ao dinheiro, crenças no caso, porque existem as crenças também limitantes. A gente vem de um ensinamento do mundo de que o dinheiro é difícil, que o dinheiro não dá em árvore, ó. Quem não foi educado por isso, né? Ah, na volta a gente compra. Ah, você pensa que meu dinheiro dá em árvore? Ah, você pensa que eu sou banco? Ah, olha, a gente é pobre, a gente não consegue. Então, isso já vem, a gente vem de famílias, né? Das crenças que vieram dos nossos pais e dos nossos avós, já vem de muito longe isso, né? Essas crenças. E a gente tem que quebrar esses paradigmas. Né? A gente tem que cortar isso daí, a gente tem que eliminar esses paradigmas, essas crenças. Então, em algum momento, essas pessoas que já têm dinheiro, elas já quebraram esse paradigma. Elas não têm essas crenças na mente delas. Então, a mente já está expandida, né? Em relação a isso, a mente já cresceu de alguma forma e ela não tem esse obstáculo. Que quando você tem na sua mente que o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro é difícil, eu tenho que ralar, trabalhar dia e noite, virar o turno para fazer uma grana. Isso daí já dificulta, você põe um não na frente, né? A energia do dinheiro já está ali emperrada. Ele não vem mesmo. Se você tiver na sua mente, não, tá tudo certo, eu já tenho esse dinheiro, vamos que vai dar certo, vai rolar, porque esse dinheiro já existe, essa coisa eu já tenho, e se você sintonizar com a frequência desse bem, né? Você entrar na mesma frequência que ele, eu te garanto que você vai conseguir adquirir, você vai ter o dinheiro, entendeu? É tudo uma mudança de visão, uma mudança de sentimento e de frequência. Quando eu mudo meu sentimento em relação a alguma coisa, quando eu mudo o entendimento, eu posso sim, vai acontecer, como não? Ah, mas como? Não interessa como. Como vai vir esse carro? Não interessa como eu vou adquirir esse carro. Sei lá, não interessa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. De repente você vai participar de um concurso, preenche uma ficha lá no shopping, ganha um carro e você ganha esse carro. Não interessa se você vai ganhar de alguém, você vai ganhar na rifa, se você vai ganhar na loteria. Como? Não interessa, não é com você isso não é com você. Mas com você eu já tenho a provisão, eu já tenho o suprimento para isso já existe. São mil e uma possibilidades. No vórtex, né, no campo das infinitas possibilidades, lá no vórtex, como diz Abraham Hicks, isso já existe no meu vórtex, esse carro já existe. Então eu só preciso dar permissão para que ele venha, para que ele venha aqui para a matéria. Como que eu vou dar permissão? Deixar ele vir, não colocar nenhum óbice, não colocar dúvida, não emperrar, não colocar nenhum efeito aí, nenhum senão para que isso aconteça, né? Liberar e pedir para que venha, pedir para Deus para que venha isso, né? E é isso. Tá tudo ligado, gente, tá tudo ligado, assim no céu como na terra, tá tudo ligado. O que ligar no céu será ligado na terra, o que se desligar no céu vai ser desligado na terra, tudo junto. Não tem como ser separado. E quando você tem essa consciência de que tudo está junto, as coisas ficam mais fáceis para nós, para a gente viver aqui. Aí você realmente vai viver na graça, como diz o Joel, entendeu? Você viver pela graça, sabendo que você tem consciência infinita para isso, para gerar os seus bens. É isso, meu recadinho de hoje. É muito interessante esse assunto, né? Isso requer uma mudança de consciência de todos nós, né? Você ter os seus paradigmas em relação ao dinheiro e quebrando todos esses bloqueios, essas crenças, precisa de um trabalho muito sério, né? Um trabalho de limpeza, primeiro, de crenças, né? E isso precisa ser feito. Você não vai conseguir num primeiro momento, mas você tem que fazer um trabalho árduo, é um trabalho você com você,
As lições de um curso em milagres podem te ajudar, podem não, elas vão te ajudar, tenho certeza. Quando você terminar o trabalho das 365 lições, a sua mente vai estar de uma forma totalmente diferente. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui, tá? E se você também se empenhar num estudo, eu já estou passando aqui o livro Caminho Infinito, do Joel Goldschmidt, o livro dos Abraham Hicks, né, que é da Esther Hicks, Peça e Será Atendido, ou tem um outro livro que ela fala sobre dinheiro, eu tenho aqui, mas eu não lembro o nome. Tem também os livros do Joe Dispenza, que ele fala, né, sobre a movimentação de energia, não movimentação de matéria, tudo pelo quantum, pelo vórtex, que é o mesmo vórtex do curso em milagres, só que ele fala do campo, o campo quântico, né? Ele dá um outro nome, que é tudo a mesma coisa. Você vai entender que nada é separado, que eu posso, primeiro, entender que eu tenho poder para ter o que eu quero, para conquistar. Tudo já está num campo de infinitas possibilidades, como diz o Hélio Couto também. Tudo já está lá e eu preciso somente permitir que tudo isso venha e quebrar as minhas crenças. É necessário um trabalho, mas é um trabalho que gera resultados. Eu sou testemunha disso, tá certo? Um beijo grande e tchau, tchau!